Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 10 de fevereiro de 2024. Hoje a gente vai falar sobre dois crimes absurdos que os nossos compatriotas cometeram no Japão e foram presos por esse motivo. Mais informações também sobre um novo corona, segundo a NHK Internacional, um problema chamado encefalopatia pode afetar crianças e chega com um grande problema nesse momento. E mais informações também sobre um caso muito triste de uma estudante do ensino médio que foi arrastada por um veículo em Ibaraki. 9 quilômetros ela foi arrastada, foi muito longo o período. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. A gente posta conteúdo todos os dias, conteúdo mais original aqui de Japão em português para vocês. Então, vamos lá. A primeira notícia já é lamentável. Entenda o caso que é até confuso para a gente conseguir compreender. Um brasileiro agrediu um outro brasileiro com um taco de beisebol, com tacadas na cabeça do outro brasileiro. Até aí, uma situação absurda já. Ou seja, uma tentativa de homicídio, só que no meio da agressão ele descobriu que quem estava sendo agredido não tinha nada a ver com a história. Ou seja, esse brasileiro que agrediu, no caso, essa vítima, ele achava que o agredido estava tendo um caso com a sua esposa, enfim, cônjuge, e por esse motivo foi tirar satisfação. Só que ele descobriu, por conta provavelmente da agonia da agressão da vítima, que não tinha nada a ver com a história. E olha o que aconteceu. O brasileiro agressor fugiu. Então ele agrediu quem não tinha nada a ver com a história. Ele fugiu e depois ele descobriu quem era o verdadeiro amante. Gente, que vergonha, realmente às vezes é difícil manter a seriedade, a postura aqui no nosso jornalismo, mas saiu em todos os jornais do Japão, é uma situação realmente lastimável. E a vítima que não tem nada a ver com essa história, coitada, sofreu. Espero que não tenha com ferimentos graves. Pela reportagem, parece que ficou uma semana para poder se recuperar. Muito triste essa situação. O brasileiro que foi responsável pela agressão foi preso e vai responder por tentativa de homicídio, mas é óbvio, né? Uma situação tão crítica como essa não poderia ter um destino diferente. E esse caso da emboscada aconteceu na prefeitura de Shizuoka-ken, na cidade de Iwata. E agora a gente vai falar para vocês sobre uma mensagem importante para quem está procurando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão. Aproveite que tem promoções disponíveis nesse momento com os menores preços, melhor atendimento do mercado e condições flexíveis de pagamento. Então você consegue comprar passagens que são emitidas de origem do Japão e pagar em real. Isso é um grande diferencial que a GSAI oferece, a única agência de todo o mercado que tem essa opção. Então, para entrar em contato é muito simples, manda mensagem DDD 11 930 30 0101. Se você estiver, no caso, no Japão, manda mensagem com mais 55 na frente. As cotações são feitas pelo WhatsApp. E a gente vai falar sobre mais informações agora do segundo caso do brasileiro que foi preso no Japão. Um brasileiro de 33 anos foi preso depois de supostamente ameaçar funcionários de loja de conveniência com faca, além de ter roubado mais de 100 mil ienes. Pode ser o terceiro assalto que o brasileiro cometeu à rede de conveniências, não necessariamente todos Family Mart. Brasileiro de 33 anos que reside aí na região de Nagoya, identificado como Rafael, ele foi abordado pela polícia
preso e, após ser indagado sobre os possíveis crimes que ele possa ter cometido, ele nega e ele foi evasivo. Ele diz simplesmente que não foi ele e que não tem absolutamente nada a ver com isso. Os crimes aconteceram recentemente. Mais de 100 mil ienes foram subtraídos, além da ameaça com a faca. Importante ressaltar que esses estabelecimentos possuem câmera, portanto, a investigação, nesse momento, corre em sigilo da polícia. Mais informações também sobre a Daihatsu, montadora japonesa, que está voltando. A Daihatsu deve voltar a produzir mais de 10 modelos de carros, que a produção estava suspensa há um certo tempo por conta do escândalo das certificações de segurança. Agora retomaram o processo de produção e 10 modelos, inclusive para exportação. A Daihatsu está voltando, uma empresa muito forte, controlada pelo grupo Toyota e que tem muita influência política no Japão. E um caso que pode ser confundido aí, segundo a Nikkei Internacional, como um novo corona, a encefalopatia aguda em crianças. Temos estudos que trazem informações em que o Covid pode estar associado a esse problema. E, claro, isso vai afetar fortemente as crianças. Então, é o Covid-19 numa nova cepa contaminando crianças e trazendo problemas que são graves, né, na formação do cérebro. Então, é um problema que afeta as crianças e, obviamente, o Covid, então, passa a ser uma ameaça ainda maior para esse grupo etário. Então, mais informações que a gente for descobrindo com relação a esse problema, a gente vai estar trazendo aqui para vocês. E mais atualizações sobre o terremoto do dia 1º. Nossa, mas a gente está no dia 9 de fevereiro, 10 de fevereiro, e a gente ainda está falando sobre isso. Pois é, olha só as imagens. A gente tem uma elevação do solo, né, e uma situação de quase 2 metros de altura de diferença, né? As falhas geológicas acordaram dessa região e pode ser que elas acordem outras também. É uma situação muito preocupante. O alerta está ativado para repetição de terremotos na mesma região, inclusive, segundo o professor da Universidade de Tóquio. Então vamos ficar atento, porque o problema parece ainda não ter acabado. E mais um problema decorrente do processo aí de trabalho dentro da região de Nanao, especificamente em Ishikawa-ken. Um homem de 60 anos caiu de um bloco durante o trabalho de limpeza e acabou morrendo. Infelizmente, essa foi uma morte indireta, não foi ocasionada diretamente pelo terremoto do dia 1º de janeiro, mas pelas consequências, os destroços e a necessidade de limpeza também decorrente dos tremores. Então, infelizmente, mais uma pessoa perde a vida, entra numa estatística cruel desse terremoto do dia 1º. E aí, também mais informações sobre uma cidade, Hiratsuka, de Kanagawa-ken. O governo da cidade está pagando 100 mil ienes, aproximadamente $670, para os seus residentes tirarem licença paternidade. Benefício anunciado no dia 9 de fevereiro. Mostra claramente um Japão dividido, que quer incentivar a natalidade, e em alguns locais, por exemplo, dentro dessa cidade de Hiratsuka, existe um benefício muito claro com relação a incentivo de natalidade. Lembrando que esse benefício de licença paternidade, desta forma, não é nacional. Mais informações também sobre aquele caso que a gente falou que ia comentar, de uma estudante do ensino médio que foi arrastada por 9 longos quilômetros. Uma situação muito grave que aconteceu em Hitatinaka, em Ibaraki. Uma estudante de 16 anos foi encontrada debaixo de um carro em estacionamento e morreu. Ela foi arrastada aí por 9 quilômetros. Que situação triste, né? Um atropelamento que resultou em morte, e essa adolescente agonizou, né, de uma forma muito triste e não teve condição realmente de sobreviver, né? Estacionamentos e atropelamentos são questões que estão acontecendo no Japão com uma certa frequência. Então vamos ficar atentos, não só aqueles que são mais velhos,
mas também aos nossos filhos, crianças, né, que podem também sofrer de problemas parecidos com relação a atropelamentos em estacionamentos. E lembrem-se, o Japão está incentivando a produção de chips no país. Injeção de 40 bilhões de ienes mostra que o Japão quer diversificar. Ele está investindo em várias empresas, incentivando elas para poder produzir esses chips e reduzir qualquer tipo de deficiência de produção neste momento. Isso mostra claramente, inclusive, o movimento de que algumas empresas não estão dando conta de produzir o que o mercado exige, né? E, consequentemente, precisa de mais produção. E é isso que o Japão quer incentivar. E lembrem-se, um recado rápido aqui para vocês que estão no Brasil e tem reentre, pode voltar para o Japão, oportunidade aqui de custo zero. É isso mesmo, não paga nada nem no Brasil e nem no Japão. Ou em Aitken com incentivo de passagem, até 150 mil ienes. Você então não vai pagar o valor de 150 mil ienes, paga apenas a diferença da passagem. Para ter contato é muito simples, manda mensagem, DDD 11 930 30 0101. Se estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente para entrar em contato com a equipe de especialistas em emprego no Japão da Agisai. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram e não clicaram no like anteriormente, já aproveita e já clica aqui embaixo e se inscreve se ainda não for inscrito, porque a gente posta conteúdo todos os dias aqui para vocês no canal Tudo sobre o Japão.